do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu suas mãos para mim. Honra e glória pertencem ao Senhor. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar da seguinte questão: os mortos podem operar milagres? Ou seja, podemos recorrer a pessoas falecidas para obtermos cura para os nossos males? Vamos ver o que diz a Bíblia. Ora, nós sabemos que pessoas vivas, pela fé no Senhor Jesus e em seu nome, podem curar enfermos e expulsar demônios, como está no Evangelho segundo São Marcos 16, versículos 17 e 18. Em meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pessoas vivas. Jesus deu esse poder a pessoas falecidas?
Não há em toda a Bíblia qualquer registro de milagres operados pelos mortos. Ainda que essas pessoas falecidas tenham sido fiéis seguidores de Cristo, ainda que tenham sido santos, uma vida de santidade, uma vida consagrada ao Senhor, ainda assim. Ao contrário, a começar pelo Antigo Concerto, pelo Antigo Testamento, Deus condena a consulta, a busca pelos mortos. Diz assim a Bíblia Sagrada em Isaías 8, versículo 19: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chireiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus, a favor dos vivos? Interrogar-se os mortos, a favor dos vivos. Nós vamos procurar os mortos, é o que diz o Senhor aqui no Antigo Testamento, pela pena do grande profeta Isaías. Digamos que essa recomendação seja específica para adivinhadores, feiticeiros e espíritos enganadores, mas o Espiritismo busca os mortos. O Espiritismo busca os mortos. Porém, o texto é claro em condenar qualquer tipo de consulta a pessoas falecidas, os mortos, e também a buscar a intermediação delas. Em nenhuma parte da Bíblia vemos o povo de Deus fazendo apelo aos mortos. A prática da Igreja de Cristo sempre foi e será de fazer petições, orações, rezas a Deus. E vamos ver aqui exemplos e recomendações. Se encontrarem aqui em qualquer parte da Bíblia nossa regra de fé e prática, qualquer pedido de uma pessoa, de um homem de Deus ou mulher de Deus, qualquer pedido dirigido a pessoas falecidas, pessoas mortas, me comuniquem. Por favor, me escrevam dizendo, olha, aqui o profeta tal fez um pedido a um falecido, ao santo Abraão, ao santo Moisés. Informe, porque eu não encontrei ainda. Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus 11, 28. Ele disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite e ao mesmo tempo uma promessa de aliviar as nossas dores, porque Ele tem o poder de fazê-lo. Mas Ele diz, vinde a mim com fé, vinde a mim e creiam em mim. Quem vai a Jesus torna-se seu servo e recebe graça suficiente para suportar as aflições e inquietações da vida. E ele diz mais, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 22. Eu pergunto, aqui há alguma recomendação para nós nos dirigirmos às pessoas falecidas? De modo nenhum. Veja um exemplo do apóstolo Paulo. Ele não recorreu a Abraão, a Moisés, a João Batista ou qualquer outro profeta falecido ou qualquer homem de Deus da Bíblia Sagrada. Ele disse, acerca do espinho na carne, eu orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor apenas me respondeu, a minha graça te basta.
Segunda aos Coríntios 12, 28. Eu poderia continuar citando aqui centenas de casos semelhantes em que o povo recorreu a Deus e não aos falecidos. Os falecidos são criaturas de Deus e nós não vamos de maneira alguma recorrer às criaturas de Deus, mas ao Criador, aquele que é todo-poderoso e que pode suprir todas as nossas necessidades. Os mortos não possuem poder para curar nenhuma dor de dente. Ele não tem esse poder. Somente os mortos-vivos, os que estão mortos em delitos e em pecados e mortos pela incredulidade, é que recorrem às pessoas falecidas. E procuram atalhos para chegar a Deus. Mas Jesus ensinou para nós irmos diretamente ao Pai. Quando os apóstolos perguntaram, nos ensina a orar, Senhor, porque nós não sabemos orar. Ele disse, ensinou a oração do Pai Nosso, a oração modelo, Pai Nosso que estás no céu. Não foi falecido nosso que está no céu, não. Pai Nosso, oração sempre dirigida ao Senhor. Isso é que está em toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada. Agora, se você está morto em seus delitos e pecados, se você não tem fé suficiente, se você acha que precisa de um atalho, de uma intermediação das criaturas de Deus para chegar ao seu Deus, você está agindo muito contrariamente à palavra do Senhor. Faça a sua reflexão. O Senhor vai falar contigo nesse louvor, porque os olhos do Senhor estão olhando para você, contemplando a tua vida. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavra, sei que tu em mim conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama.
Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Amém. Meus amados, o tema da nossa mensagem nesta noite é a excelência da palavra de Deus, ou a excelência da palavra da verdade. E nós vamos ver, caminhar pela Bíblia para que nós possamos aprender mais sobre o significado da palavra de Deus em nossas vidas, o que é que ela nos ensina, para que serve a palavra de Deus, o que ela produz em nós, porque se diz que a palavra é eficaz. E o que é que esta palavra produz? Quais os benefícios que a palavra de Deus traz para as nossas vidas? E eu começaria com Mateus 22, 29, uma palavra do Senhor Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus e não conhecer as Escrituras é um negócio meio desordenado. Amém? Porque Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos os preceitos de Deus, não conhecemos a lei de Deus. Por quê? Porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos a vontade de Deus para nós. É por isso que muitas pessoas vivem a perguntar: é pecado isso? É pecado aquilo? Porque querem a resposta já automaticamente, já tudo mastigado, e não vão procurar, não vão falar com o Espírito Santo para saber: é pecado ou não é pecado? Quase todos os dias eu recebo perguntas desse tipo, e às vezes eu digo o seguinte: o Espírito Santo que está em mim está em você. Se é que o Espírito Santo está em você, e é o Espírito Santo que convence do pecado. O problema é que nós precisamos de maior intimidade com o Espírito Santo. Muitas coisas nós ficamos ali em dúvida, em cima do muro, sem saber: é pecado ou não é pecado? Então, quando acontecer essas coisas, nós devemos dobrar nossos joelhos, meditar, procurar ouvir a voz de Deus, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam a voz do Espírito Santo, e Ele vai falar ao nosso coração: é sim, Senhor, é pecado. E não precisa perguntar mais ninguém se é pecado ou não é pecado, porque em primeiro lugar Deus escreveu as suas leis e a sua vontade nos corações dos homens. Amém? Amém. Na consciência dos homens. Até índios, os indígenas que nunca ouviram o Evangelho, ele tem alguma noção da divindade, alguma noção do Altíssimo. Ele sabe que existe um Deus, existe alguma coisa que paira no ar,
Ele pode dar o nome desse trovão, relâmpago. Ele tem uma certa dose de consciência do divino. É Deus que coloca no coração dele e na consciência dele. Glórias sejam dadas ao Senhor. A excelência da palavra de Deus é raiz, não conhecendo as Escrituras. Mas tem no Salmo 119, no versículo 105, uma palavra que corrobora isso aí. Aliás, é um versículo que tem um estilo poético, muito usado no livro de Salmos, um estilo de linguagem que se chama paralelismo, em que não há rima, não há métrica, mas a beleza está na expressão do pensamento. Diz assim, Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você, sem a luz, que é a palavra de Deus, você caminha como um errante. Daí porque Jesus diz: errais. Vocês caminham errantemente, porque você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, e você não tem a luz da palavra de Deus. A palavra não ilumina o seu caminho, não lhe diz como você deve tomar determinadas decisões na sua vida, não lhe diz o que você deve fazer no momento de angústia e de aflição, no momento de raiva. Você é levado então muitas vezes pela carne, pelas paixões carnais. Mas o que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a igreja sabe. Basta a gente dizer o começo, ela já diz tudo. Mas a Bíblia diz em Tiago: não sejais ouvintes da palavra, mas a gente não faz isso porque a gente não quer. Amém? Nós não fazemos porque não queremos. Isso é que é a grande verdade, meus irmãos. Nós nos rebelamos porque nós somos rebeldes mesmo desde o início. Aí você odeia o irmão, você tem aquele negocinho lá com o irmão, aquela coisinha, tal, e acha que Deus vai passar a mão por cima. No nosso mundo é assim. Tem um evento, ou aniversário, não sei o quê. Entra na fila, mas só tem que entrar esse. Aí aparece o compadre, a comadre, né? Um amigo, vizinho. Entendeu? Não diga para ninguém, vai entrando. É assim que nós somos. Deus não é assim. E quem diz isso? Jesus. Naquele dia, muitos baterão a porta: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios, eu dei esmolas, eu chegava em primeiro lugar na igreja, era um santinho lá, eu dava glória a Deus, pulava que sou um macaco. Senhor, eu fiz tantas coisas. E o Senhor, que conhece o coração, simplesmente responde: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo e enxofre. É a excelência da palavra de Deus. Vocês amam essa palavra? A palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então levanta suas Bíblias assim. Você que ama essa Bíblia, essa palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor. E a leitura de hoje, feita pela diaconisa Jasmine, foi exatamente dizendo isso, confirmando.
Salmo 1. Vamos reler? Um dos salmos que começa já assim, dizendo que são felizes, bem-aventurados quer dizer felizes, não só nesta terra como no porvir, são felizes, são bem-aventurados, por quê? E no final vai dizer por quê. Olha aqui, coisa mais linda, bem-aventurados, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, eu acho muito lindo esse antes aqui, viu? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite. Pois esses que fazem isso, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está falando aqui de vida terrena, aqui ainda na terra, tudo quanto fizer prosperará. Porém, não são assim os ímpios, que não ligam para a palavra, que não estão nem aí para o Evangelho de Cristo, mas são como a moinha que o vento espalha. E então diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos que meditar na palavra. Aí que está o segredo. Não é ler a Bíblia, é meditar. Antes tem seu prazer na lei de Deus e medita. Olha, há uma distância grande entre ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Você pode ler assim um capítulo todinho e depois se perguntar: o que foi que eu aprendi com essa leitura? Você vai não acha nada, porque você apenas leu. Passa uma frase, você não entendeu, você está com pressa, não sei para quê. Aí você passa ao versículo seguinte e não entendeu o anterior, não entendeu. Você medita na palavra do Senhor quando lê? Mas, meus irmãos, eu passo ao Salmo 119. Abra aí. Olha, quero dizer o seguinte, que este livro é o maior livro da Bíblia. É o livro maior porque ele exalta a palavra de Deus. É considerado o hino único por seu grandioso amor à palavra. O Salmo 119, cada salmo é um capítulo do livro de Salmos. E o Salmo 119 tem 176 versículos. 176 versículos. E cada versículo, do primeiro ao último, fala da excelência da palavra de Deus, usando as expressões escritura, testemunho, lei, preceitos, justiça e assim por diante. Vocês podem ver, é o Salmo 119. Vamos ver aqui. Olha aqui, começa assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O segundo: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E você pode ir assim direto no 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Todo tempo é a mesma coisa. 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha aqui, quem não consegue esconder a palavra no seu coração, ou seja, guardar a palavra no seu coração, peca contra o Senhor, porque está errante. E Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Amém? Errais por não conhecer as Escrituras. E assim, por conseguinte, você vai olhar até o 176
tudo falando da palavra de Deus, como por exemplo o último, desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. A pessoa, quando se separa da palavra de Deus, está no caminho de esquecer os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus produz em nós o quê? Primeiro, fé. A própria Bíblia diz, Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Discurso no dia de Pentecostes, o grande discurso de Pedro, que produziu a salvação de 3.000 almas, porque a fé foi produzida no coração dessa gente por causa da palavra. Amém, igreja? A palavra. E eles perguntaram: o que devo fazer? O que devemos fazer para ser salvos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, a palavra que produziu. E você pode ver que toda vez que uma palavra é bem empenhada, bem pregada, alegra os corações. Aquele que está afastado pensa em retornar aos caminhos do Senhor, ele fica contrito, fica triste pela sua situação e se lança nos braços do Pai, pela palavra e pela excelência da palavra de Deus. Livro de Salmos. Nesse livro nós temos confissões, ação de graças, momentos de desespero, adoração, aflição. Tudo isso nós vemos nos Salmos. O Salmo 119:40 diz: a tua palavra é puríssima. É puríssima. Também a palavra de Deus purifica. Ela é pura, ela purifica. João 17, versículo 17. Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Amém, igreja? A palavra é eterna. Jesus também disse aos seus: estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra purifica. A palavra tem esse poder de nos purificar. Muitas vezes nós estamos numa situação em que pensamos muitas coisas ruins, pornografias, adultério, tendências para o mal, e nós não sabemos como mudar esse quadro, como fazer para eu não pensar essas coisas. E uma das formas, um dos meios é ler a palavra de Deus, cantar salmos, cantar louvores ao Senhor. Aí a sujeira vai sair, você vai ficando mais limpo, porque você está colocando dentro de você a pureza da palavra de Deus. Na verdade, você está colocando dentro de você a própria palavra de Deus. E seu Espírito se alegra, o Espírito Santo se alegra, e você vai se renovando. Amém, igreja? É assim que nós combatemos as impurezas, as coisas ruins que nos atacam. Eu já expliquei como faz. Você tem um copo com água suja, um exemplo prático. Pega um pouquinho de café, pode fazer em casa. A água fica turva, suja. Como eu devo fazer para limpar, para mudar essa água suja para água bem limpa? A primeira coisa seria colocar a água fora e colocar a água limpa dentro do copo. Mas com relação à nossa vida espiritual, não é vapo de vulto. Então você tem que fazer o seguinte: pega um balde,
e vá colocando nessa água suja água limpa, água viva, água pura. Com pouco tempo, toda a água suja saiu, todas as impurezas saíram, ficaram só na bacia, e o copo está cheio agora com água viva, água pura. Glória seja o nome do Senhor. Jesus diz: tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Palmas para o Senhor Jesus. Rios de água viva fluirão do seu interior. Não vai fluir do seu interior rio de água suja, porque você está cheio da palavra de Deus. E quando nós estamos na palavra e meditando na palavra, o Espírito Santo está agindo em nós. Amém, igreja? Porque Deus diz que a minha palavra não volta para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Daí porque a palavra é tão saudável, tão sã, tão eficaz, que Jesus mandou pregar a palavra. Ele não disse: vai por todo mundo e cantai louvores. Foi assim? Vai de casa em casa e cantai louvores. Não. O que ele disse? Não, fala em alto, tem medo de errar, não pode falar alto. E de por mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado. Aquele que crê for batizado será. Olha a confusão aqui. É o seguinte: ele disse: ide e pregai este evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Boas novas. Boas novas. É palavra. O que ele falou? Uma notícia boa. A notícia boa que nós temos que pregar é esta: eu quero te apresentar Jesus. É tão fácil, né? E nós não fazemos por quê? Porque não queremos. Porque são rebeldes. Porque nós não abrimos o coração para que essa palavra penetre e faça a diferença. Nós não fazemos isso porque nós não queremos. Nós somos rebeldes. Por preguiça mesmo. Amém? Amém. Então, pregar este evangelho, não diz ir por todo mundo e cantar louvores. A palavra que faz a diferença, a palavra santifica, a palavra traz fé, a palavra produz transformação, regeneração. Depois que Nicodemos esteve com Jesus, ele ouviu a palavra, ouviu as boas novas e saiu de lá convertido. Glória a Deus. Saiu convertido. Glória seja dada ao Senhor. E o apóstolo Paulo tem uma palavra também a todos aqueles da casa do Senhor. Todos nós somos obreiros. Está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando é que nós nos envergonhamos? A gente que, por exemplo, tem 10, 15 anos já no ministério, e chega uma pessoa que não conhece de nada e te pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Foi porque ele quis? E o que é que eu tenho a ver com isso? Pergunto você. Só nesse momento que a gente fica envergonhado, pode dizer envergonhado. Quando a pessoa vem para nós e pede um conselho, nós estamos sem fogo do Espírito, nós estamos sem ânimo e dentro de nós não sai nada. A gente espreme e não sai nada. É nesse momento que nós ficamos envergonhados, porque a palavra não está habitando em nós. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada serve para quê? É proveitosa para ensinar, para redarguir. O que quer dizer isso? Palavra feia. Quer dizer responder argumentando. Se usa muito isso nos debates, né? Responder, mas com argumento.
Jesus usou isso aí na conversa que ele esteve no deserto com o diabo. Mateus 4, versículo 8 e seguinte, né? Que o diabo queria dar tudo que ele quisesse, a riqueza do mundo, e etc e tal, e no final ele pediu que Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Aí Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito. Jesus respondendo palavra com palavra: vai de porque está escrito. Vai de porque está escrito que somente adorarás ao teu Deus e somente a Ele e servirás. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. 2 Timóteo 4,13, dizendo para Timóteo: quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, principalmente os pergaminhos. A capa pode até não trazer, mas os pergaminhos tem que trazer, porque eu não posso me separar da palavra de Deus. Então, quando vieres para a igreja, traga os pergaminhos para a casa do Senhor. Amém? Traga os pergaminhos. E por último, nós vamos ver Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que é isso? Eu leio a palavra e Deus começa a revelar toda a sujeira, todas as virtudes que eu tenho. É por isso que muitas pessoas se distanciam da palavra com medo, porque quando começam a ler, ele começa a ver que está completamente ou parcialmente distante do Senhor e da vontade do Senhor. Amém, igreja? Aí muitas pessoas rejeitam. A Bíblia é como um espelho que retrata a nossa alma, é o espelho da alma. Por isso que muitas pessoas não querem enfrentar esse espelho, porque sabem que o seu interior, o interior da sua alma, será revelado ali na Bíblia Sagrada. E ele tem que tomar uma posição. Uma posição para continuar rejeitando, ou uma posição para se entregar ao Senhor Jesus e dizer: eu te aceito, meu Deus, eu estou errado, eu quero voltar para esse caminho, eu quero sentir essa graça, eu quero beber dessa graça, eu quero conhecer o seu mistério, eu quero fazer parte da família dos justos, eu quero morar no céu, eu quero meu nome escrito no livro da vida, Senhor, porque quando tu vieres eu quero subir, eu não quero ficar. E como diz Isaías 40, versículo 8: seca-se a relva, caem as flores, mas a tua palavra permanece para sempre. Amém, igreja? Amo, Senhor, meu Salvador. No Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E neste momento eu te pergunto: você realmente crê em Jesus Cristo? Você realmente crê no Filho de Deus? Você não apenas crê como um Jesus histórico, mas você acredita que Ele morreu na cruz por você, que Ele entregou a sua vida por você, por mim, por você, que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Você crê nisto? A Bíblia diz que para ser salvo precisa crer com todo o coração, crer na sua morte expiatória, porque Ele morreu em nosso lugar.
crê na sua ressurreição corporal, crê que Ele é o nosso intercessor, que Ele é o nosso único mediador, que Ele é o nosso advogado, que Ele pode aliviar as nossas dores. Isso é crença, isso é fé, e colocar a sua fé em ação, porque a fé sem obras é morta. Você já fez uma confissão clara e objetiva? Você já tomou uma decisão na sua vida de abrir o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu sinto uma grande tristeza no meu coração, algo está faltando na minha vida. Esse algo que está faltando na sua vida, essa tristeza profunda no seu coração, é falta do Senhor Jesus Cristo, e você precisa preencher isso com a presença do Senhor, aquele que alivia dores, aquele que promete estar contigo. Você precisa ser tabernáculo, ser templo do Espírito Santo de Deus, e você precisa ser filho de Deus. E para que você seja filho de Deus, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Assim está escrito na Bíblia Sagrada. Faça isso, faça hoje mesmo, não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Navegarei no oceano do Espírito, aí adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, não mais me lembrarei das lutas que passei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Salmos 119, versículo 105. Nós vamos falar hoje sobre luz. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E Jesus diz em Mateus 5, versículo 14 o seguinte: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, numa parte bem elevada, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus declara que nós somos a luz do mundo, e não somos apenas uma luz entre tantas luzes, nós somos uma luz especial, porque nós temos a verdade e nós somos filhos da luz. Aleluia. Se nós somos filhos da luz, então nós produzimos luz, nós refletimos em nós a luz maior, a luz da fonte inesgotável e absoluta, que é o Senhor Jesus. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Então, meus amados, por causa dessa luz que nós temos, nós muitas vezes somos odiados. Muitas vezes não, o mundo nos odeia. Essa que é a verdade. O Senhor Jesus diz em João 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiaram a mim. Então vocês que são filhos da luz e não filhos das trevas, vocês também vão ser odiados. Agora, meus amados, todos nós temos uma luz que brilha, mas há luzes de várias intensidades. Tem luz, como nós conhecemos essa luz elétrica, de 20 velas, de 10 velas, 15 velas, não é verdade? De 40, 60, vai aumentando, de 120 velas, que é uma luz bem forte. Qual é a intensidade da sua luz? Como a sua luz está brilhando? Ela resplandece, ela é resplandecente, ela é capaz de afugentar as trevas, ela é capaz de brilhar diante dos outros com tal intensidade que todos possam admirar e ver e fugir como as trevas fogem da luz. Aleluia. O tamanho da nossa luz está diretamente proporcional ao nosso maior ou menor relacionamento com Deus e com a sua palavra. Por quê, pastor? Por quê? Porque a palavra de Deus é luz que nos ilumina, é luz que ilumina o nosso caminho. Quanto mais luz nós temos, vinda, recebida mediante a palavra de Deus, mais luz nós podemos produzir. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Mais luz nós podemos produzir. Aleluia. E também maior grau de santidade, maior santificação. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e da sua palavra, mais luz nós recebemos, mais santidade,
maior relacionamento com o nosso Deus e mais autoridade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus diz aqui, em caráter de exortação e recomendação, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que sintam as vossas boas obras. E Jesus, orando pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade que vinha, palavra do Senhor, ela nos santifica. E nós vimos no Salmo 119 que esta palavra é luz para o nosso caminho. Amém, igreja? Então, vocês estão vendo que você queira ou não queira, quer queiramos ou não, quer reconheçamos ou não que somos luz, Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Você é uma luz no mundo. Você é a luz do mundo, porque você detém a verdade e você é filho de Deus. Aleluia. E nós não podemos dizer que Jesus é mentiroso. Mas, pastor, eu sou muito aquenhado, eu não sei quase falar, eu sou pequeno demais, eu sou um coitadinho. Não é coitadinho, não, você é que está dizendo, mas Jesus está dizendo o contrário. Você é filho de Deus pela aceitação do Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você passou a condição de filho de Deus, primeiro. E segundo, você recebeu o Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas enviarei da parte do meu Pai outro Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para ficar convosco, para ficar com a igreja, para nos guiar, nos consolar e nos convencer do pecado. Nós já temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o selo de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Por onde nós passamos, nós somos reconhecidos pela marca do Espírito Santo que está em nós, porque somos filhos de Deus. Nós somos distintos. Pode ver numa rua, qualquer lugar, se uma rua só tem um crente, ele é distinguido. Ele é reconhecido, às vezes nem sabe o nome, mas é aquela casa, a casa de uns crentes ali. Entendeu? Ali moram os crentes. Ou seja, umas pessoas diferentes, e nós somos diferentes mesmo. Uma família que aos domingos ela sai, pai, mãe e filhos saem com um livro debaixo do braço, bem arrumados, contritos, alegres, e vão a caminho de uma igreja. É assim que eles definem os crentes. Mas nós somos mais do que isso. Nós damos testemunho vivo de que somos luz do mundo e que somos filhos de Deus. Mas como eu devo fazer resplandecer a minha luz diante dos homens? Essa luz é invisível, é uma metáfora. A luz que deve resplandecer para a glória de Deus é a luz que vem através das nossas obras, através das nossas atitudes.
Essa é a luz que resplandece. Aquele é diferente. Nós conhecemos a família cristã. Eles não aborrecem ninguém, eles não respondem aos que ofendem, eles são perdoadores, eles não têm a boca suja, não mandam nome, não bebem, não fumam. Essa é a diferença. Essa é a luz que haverá de resplandecer diante dos homens, fazer a diferença. Então, nesta noite, fazermos uma reflexão. Como está a intensidade dessa luz, já que o Senhor Jesus disse que eu sou a luz do mundo? Eu estou fazendo resplandecer a minha luz diante dos homens? Ou a minha luz é tão apagada, tão fraca, que ninguém nota? Nós temos um fato que aconteceu, está na Bíblia Sagrada, em Êxodo 34, versículo 29, que realmente a luz maior, a luz de Deus, a glória de Deus resplandeceu no rosto da pessoa, no rosto de Moisés. Ele passou muito tempo, 40 dias, no Monte Sinai, para receber as segundas tábuas da lei. E quando ele desceu, dada a sua presença constante lá com o Senhor, a glória de Deus resplandecia no seu rosto. Isso aconteceu de fato, literalmente. A glória, a luz do Senhor resplandecia no rosto de Moisés. Que coisa esplêndida! Meus amados, quando nós estamos continuamente na presença do Senhor, nós estamos sempre com espírito de oração, na obediência, procurando aprender mais da palavra do Senhor, reconciliados totalmente com o Senhor, ouvindo constantemente a voz do Espírito. A luz de Deus resplandece através de nossos atos e de nossas palavras. Não são palavras de paixões carnais, de gritaria, de ódio, de vontade de vingança. Não, são palavras de pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. São palavras de equilíbrio, de sobriedade, de bondade, de compaixão, palavras que realmente denotam, expressam a verdade que está em nós, de que nós temos o selo de Deus, o Espírito Santo da promessa. Porque, meus amados, a luz interior que nós temos, quando nós estamos num nível de santidade, não precisa ser um nível muito elevado, mas basta nós olharmos para o rosto de um irmão que está em sintonia com Deus e sua palavra, que nós sentimos, meus irmãos, algo diferente que nos diz que aquela pessoa é um crente fiel, que aquela pessoa é realmente um homem, uma mulher de Deus. E é diferente, acontece mesmo. Muitas vezes nós estamos em determinado lugar, entra uma pessoa e nós dizemos: aquela irmã, aquele irmão é crente, sem ninguém dizer coisa alguma. E nós vamos lá, começamos a conversar, aí perguntamos, dá coragem, né? Você é crente? Eu sou, Pai do Senhor. Palmas, Senhor Jesus. A paz do Senhor.
os ímpios reconhecem. Porque nós estamos em sintonia com a palavra do Senhor. Nós estamos ligados na videira verdadeira, recebendo a seiva, recebendo os nutrientes. E quando nós defrontamos uma pessoa, olhamos para uma pessoa que está completamente em trevas, cruel, zangadão, carrancudo, cara fechado, basta olhar, não precisa dizer nada, você reconhece, porque você lê a alma da pessoa através do rosto. Ninguém pode esconder totalmente a sua alma, o que vai dentro de si. É difícil. Os casais que se conhecem há muitos anos sabem disso. Quando ele chega em casa, o homem chega, a mulher não precisa dizer nada, ele apenas olha e se o negócio hoje está preto. Por quê? Pelo aspecto do seu rosto. Ele sabe se ela está com raiva ou não está com raiva, se ela está alegre ou não está alegre. E se ela estiver escondendo alguma coisa, o marido também diz: diga logo que você tem, porque eu sei que você tem alguma coisa para me dizer. Amém? Porque nós fazemos a leitura através da alma, a leitura através do rosto. O mundo odeia a nossa luz, o mundo odeia a nossa diferença. Sabe por quê? Porque eles não compreendem e eles não podem ter essa luz. Eles não podem ter essa alegria, que não é apenas sexta, sábado e domingo. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É todos os dias, todo o tempo, porque todo o tempo nós glorificamos o Senhor. Um vagalume era perseguido pela serpente. E o vagalume não sabia por que essa perseguição. Aí o vagalume parou para pensar: eu vou enfrentar essa serpente e vou perguntar por que esta perseguição. E disse a serpente: por que tu me persegues? Eu não sirvo para alimentar você. Eu sou tão pequeno e você tão grande, tão poderosa. Por que isso? A serpente disse: é porque eu te odeio. Mas por que você me odeia? A serpente disse: por causa da sua luz. Você tem luz própria e eu não tenho. Palma para o Senhor Jesus. Oh, glória! Essa sua luz me incomoda. A luz dos crentes, a luz dos filhos de Deus incomoda o mundo. O mundo não compreende, porque o mundo não compreende a mensagem da cruz. Não compreende porque são palavras espirituais, somente para os espirituais. Mas nós sabemos, e nós conhecemos, e nós entendemos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, do arrependimento, do perdão. Nós compreendemos essa palavra. As ovelhas ouvem e compreendem a voz do pastor. E o mundo fica apenas murmurando, fica apenas sem entender o que está acontecendo. Porque essa alegria, porque esse esforço de estar reunido num templo para ouvir palavras tão esquisitas, isso vai me dar dinheiro? Não vai dar dinheiro não. Mas isto, essa entrega, essa fé vai nos levar ao céu,
vai nos levar à salvação, porque depois deste vendaval da vida, nós iremos sim subir com o Senhor Jesus e morar no céu com o Senhor Jesus para todos sempre. Vós sois a luz do mundo. Nunca mais diga: eu não sou ninguém, eu não posso. Você pode. Nunca diga: eu não vou falar de Jesus para ninguém, porque eu não sei nem falar direito. Mas você sabe dizer para uma pessoa: Jesus te ama. Você sabe dizer para uma pessoa que você está feliz com o Senhor Jesus. Você sabe dizer para uma pessoa que depois que você entrou nesse caminho, apesar de todas as dificuldades da sua vida, você é uma pessoa feliz. Você não está feliz apenas no sábado, no domingo. Você está feliz no domingo, na segunda, na terça, todos os dias da sua vida. Porque você está no barco com o Senhor Jesus. Bem, os vendavais podem acontecer, a tormenta pode acontecer, mas você está no barco com o Senhor Jesus. Ele vai te levar a um porto seguro. Aleluia. E todos nós que somos da luz, todos nós que somos filhos da luz, todos nós que temos o Espírito Santo e acalentamos em nós essa esperança, quando vem o vendaval, ou a doença, ou a morte, ou a dificuldade maior, ou a falta do alimento, nós não entramos em desespero. Nós não pegamos um revólver para tirar a própria vida, como acontece com muitos que não têm essa luz, não têm essa esperança. Nós apenas dizemos: eu confio no meu Deus, eu confio no Senhor. E se ainda eu perder a minha vida, a minha esperança, a minha alegria, é que eu estarei para sempre com o meu Senhor. Aleluia. Meus amados, os milionários que não têm Cristo no coração, quando eles começam a perder os seus recursos, os seus bens, o seu dinheiro, eles entram em crise, pensam logo em suicidar-se, porque não tem a paz do Senhor no coração. Na verdade, eles vivem sem paz, porque eles depositam totalmente a sua confiança na poupança, no dinheiro, nos bens materiais, na riqueza. Mas a nossa confiança nós depositamos totalmente do Senhor, o dono do ouro e da prata, aquele que salva, que liberta, que nos conduz, aquele que nos cura. É a Ele, é nele que nós depositamos a nossa confiança. Então, meus amados, vós sois a luz do mundo. Que esta luz seja a luz intensa, que resplandeça, não a luz de lamparina de 40 velas, mas a luz de 120 velas, resplandecente, forte. Seja uma luz forte, para que resplandeça mesmo diante dos homens. E a melhor forma de fazer resplandecer a sua luz, a nossa luz, é através de nossas obras, de nossa conduta, de nossas palavras. Glória a Deus. Assim nós podemos fazer com que os homens possam reconhecer que este é o caminho da verdade, é o caminho do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
uma palavra de advertência para você e sua família. Muitos grupos religiosos andam de casa em casa oferecendo estudo bíblico, desejando dar uma assistência espiritual. O que devemos fazer para podermos identificar se esse grupo é cristão ou se não é cristão? Se esse grupo se denomina cristão, mas as suas doutrinas não são cristãs, o que fazer? Eu aconselho o seguinte: pergunte o nome da igreja, o nome do grupo a que pertencem. Depois pergunte o seguinte: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para o seu grupo, para a sua religião? Depois pergunte quem é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo representa para essa religião, para a sua religião, para você. Anote, agradeça a visita e depois consulte uma pessoa de sua confiança. Ou se você tem facilidade em manusear a Bíblia, vá à Bíblia e faça a sua consulta. Mas, se você tem dúvida, consulte um pastor, consulte um cristão de qualquer religião, um ou dois ou três, até que você esteja convicto de que realmente aquele grupo é cristão e pode lhe dar uma assistência especial, uma assistência espiritual. Por isso, fica aqui a minha advertência. Não vá recebendo qualquer pessoa em sua casa sem você conhecer a que grupo, a que religião pertence. Muitos têm entrado nessa arapuca porque permitem que uma pessoa não cristã ensine religião, ensine cristianismo ao seu filho. E fazem uma lavagem cerebral no seu filho. E seu filho vai pertencer então a uma seita. E é terrível quem entra numa seita. Muitas seitas facilitam tudo na entrada, mas dificultam tudo na saída. Dificultam tudo para aquele que deseja sair do grupo. E quando saem, eles passam a ser odiados pelos que estão de lá, pelos que ficam. Porque os que estão lá, já plenamente com lavagem cerebral, fanáticos, eles passam a odiar você, a dizer que você é do diabo, que você é um apóstata, que você abandonou o único canal, a única religião que poderia levar você para o céu. E é mentira, não é verdade. Quem nos leva para o céu é Jesus. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a ponte. Então tenha muito cuidado doravante. Não vá abrindo o seu lar é inviolável. Só entra quem você quiser. A quem você permitir que entre no seu lar. Antes, se você realmente está interessado em conhecer mais a Bíblia, então você pode até admitir, mas antes de começar a conversa, antes de começar o ensino, procure verificar, com cuidado, a que grupo essa pessoa ou essas pessoas, esses enviados pertencem. Pertencem a uma seita? Ou pertencem a uma igreja tradicional, já conhecida? Então o que você deve fazer é procurar uma pessoa da sua confiança e dizer: olha,
me visitaram e disseram que são cristãs e a respeito do Senhor Jesus disseram isso e aquilo. E a respeito do Espírito Santo me disseram isto e aquilo. O que é que você me diz? O que é que o Senhor ou a senhora me diz a respeito disso? Então você vai ouvir, vai consultar a sua Bíblia, vai meditar e só assim você poderá conceder a essa pessoa, a esses emissários que lhe forneçam assistência espiritual, lhe ajude a conhecer, a entender o mistério de Deus, enfim, que você possa conhecer mais das Escrituras Sagradas. Fica aqui a minha advertência. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nesse ramo, ouvindo pessoas, recebendo testemunhos, e eu sei o quanto é difícil sair de uma seita, sair de um grupo fanático, um grupo que diz que todos que não estão no grupo não vão para o céu, e todos os que saem são filhos do diabo, são apóstatas, ou seja, abandonaram a fé, ou seja, abandonaram o único canal que poderia levá-los a Deus. E não é verdade, não é verdade. O único canal que nos leva a Deus é o próprio Jesus Cristo. Nós não somos salvos por pertencer a esta ou aquela religião, a este ou aquele grupo. A palavra é bem clara. Olha aqui, Evangelho segundo São João, capítulo 3, estou lendo aqui na Bíblia Sagrada, versículo 18, falando a respeito do Senhor Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em outras partes do Evangelho, Efésios 2:8, que diz o seguinte, eu vou ler para que não haja nenhum problema. Estou lendo diretamente da Bíblia Sagrada. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem a salvação porque você pertence a determinado grupo. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa automaticamente a pertencer à Igreja de Cristo. Você recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer morada em você, e você passa a condição de filho de Deus. Não é porque você pertence a este ou aquele grupo. Então tenha muito cuidado com o que lhe apresentam, com o que lhe oferecem, para você não cair numa enroscada. Tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que dizem, eu já pertenci a determinado grupo, agora estou sofrendo pela vida toda, porque sempre estão me perseguindo, perdi os meus amigos, perdi meu emprego, porque os donos das lojas que pertencem a esse grupo, que são fanáticos, que já receberam lavagem cerebral, não admitem em suas empresas pessoas de outras religiões, entenderam? Então, fique aqui a minha palavra de advertência. É para os que não conhecem a Bíblia. E são esses que os grupos procuram, aqueles que têm pouca familiaridade com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, e eles enganam. As seitas, os grupos não cristãos enganam e enganam muito.
e apresentam um falso evangelho. Por quê? Porque a versão que eles apresentam é uma versão da Bíblia adulterada, modificada. A versão deles foi ajustada para que coincida com o seu ensino. Ora, é exatamente o contrário. Nós temos que nos ajustar à palavra de Deus e não o contrário. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque realmente você talvez estivesse precisando dessa advertência. Amém? Fique com Deus.